aqui, por exemplo, ó, Davi corta a orla do manto de Saul, interessante, ó, perto de En-Gedi, tá certo? Aquela ocasião em que ele estava na caverna e cortou a orla do manto de Saul. Aí temos depois as fugas de Davi, ó. Davi e os ifeus perseguem, Saul e os ifeus perseguem Davi, quando Davi está sendo perseguido aqui, ó. Quando Davi está sendo perseguido por Saul e pelos ifeus, né? Um exército mercenário contratado por Saul. Aquela situação de Nabal Carmelita, aqui, ó, nessa região, quando Davi tinha um exército particular e ele oferecia proteção para os pequenos proprietários dessas regiões. E Nabal despreza a proteção oferecida por Davi, só que Davi, diante daquela situação e no momento em que se encontrava, não poderia tolerar esse tipo de atitude. Quando a mulher de Nabal é que intervém na situação e fornece a Davi os alimentos que necessitava, e Davi fornece a eles a segurança, tá, que ele prestava. Davi pega a lança e a bilha de água à cabeceira de Saul. Então, diversos momentos em que Davi mostra que Saul estava na sua mão e que ele só não mata Saul pelo respeito que ele tem pela sua própria ética pessoal. Os descendentes se reúnem ao redor de Davi. Aqui temos aqui em Adulão, a situação aqui de Adulão, tá certo? Temos aqui, por exemplo, Davi livra Keila da mão dos filisteus. Essa cidade aqui, essa pequena aldeia, vamos dizer assim, que foi protegida por Davi. Aqui o período em que Davi esteve entre os filisteus. Veja, Davi vai para Aques, rei de Gate. Momento em que Davi tem que se refugiar diante das perseguições de Saul. Davi tem que se refugiar com os filisteus, tá? Davi vai para Aques. Davi recebe Ziclag. Então aqui estava Ziclag, a cidade que foi dada a Davi para que ele administrasse e estivesse aliado aos filisteus, tá certo? Aimeleque dá a Davi a esposa de Golias, o filisteu, tá certo? Essa situação que está relacionada aqui a esta localidade, tá certo? Davi, quando ele corta a orla do manto de Saul, e vemos aqui também Davi transfere seus pais para a terra de Moabe. Aqui as situações também, uma situação de bastante dificuldade atravessada por Davi, em que ele é obrigado a tomar esse tipo de atitude. Então vemos Davi, tanto antes da monarquia, teve situações difíceis, como também depois da monarquia terá alguns problemas na sua casa, aí também devido a problemas internos, né, problema de relacionamento familiar, que levam ele também a não ter uma velhice muito tranquila, não ter uma velhice prazerosa. Ele tem, na verdade, muitos problemas ao longo da sua vida, tanto antes, né, até a sua ascensão, e depois acaba tendo alguns problemas familiares muito graves também. Então vemos aí um pouco sobre a trajetória deste grande homem, esse grande personagem, né, o rei Davi. E aí vemos agora acerca das características da sua monarquia. Vemos aí, por exemplo, a fusão entre o reino do norte e o reino do sul. Conforme já vimos, o profeta Samuel já há muito tempo havia ungido Davi a rei em todo Israel, em lugar de Saul, visto que Saul foi rejeitado por Deus. Vimos também que essa atitude não foi de Samuel, mas de Deus. 1 de Samuel 16:13. E após ter passado por todas as circunstâncias que já falamos de forma resumida, finalmente chegou a hora de cumprir cabalmente o desígnio de Deus. Davi, rei de todo Israel. Veja, com a morte de Abner, capitão do exército de Isbosete, que é o remanescente, aí, o filho de Saul, o reino de Israel ficou bastante vulnerável, segundo o livro de Samuel 4:1. E com a morte de Isbosete não havia mais ninguém suficientemente capacitado para pretender a casa de Saul. Sendo assim, o povo acorreu a Davi em Hebrom, e lá, numa aliança solene, ele foi ungido rei sobre todo Israel, sobre as tribos de Israel, que não estavam ainda completamente unificadas, numa consciência nacional plena, mas que se entendiam individuais, se entendiam ligadas a confederações diferentes. A confederação da tribo do sul, com Judá, Benjamim, Simeão dentro de Judá, e as tribos do norte, tá certo? Então vemos aí a morte de Abner, a morte de Isbosete, a unção de Davi para reinar sobre todo Israel, tá
Tá certo? Sendo assim, o povo acorreu a Davi em Hebrom e lá fez uma aliança solene para que Davi fosse ungido para ser rei sobre todo Israel. Esses acontecimentos ilustram a tenacidade da tradição carismática. O que decidiu a favor de Davi foi o fato de que o povo via nele um homem em cujo espírito Deus se fazia presente. Esbocete, filho de Saul, arruinou-se precisamente porque, não sendo reconhecido o princípio da sucessão dinástica, ele não deu mostras de possuir dons carismáticos. Então veja o carisma, né? A graça, o caris. Esse carismata, ou seja, essa capacidade de graça, como por exemplo a Bíblia vai falar no Novo Testamento, Paulo orando e pede oração também da igreja, para que caia na graça do povo. Perceba aí, para que o povo veja nele unção, o povo veja nele graça, o povo veja nele algo atrativo, né? algo que os prenda, né? Algo que os faça acreditar, né? Algo magnético, né? Que atraia aquela pessoa. Então vemos que havia graça, havia carisma em Davi. Havia algo que o povo observava, que o povo constatava nele, que os faziam, que os levavam a acreditar em Davi, que os levavam a aceitar Davi, que os levavam a entregar a direção do reino a Davi. O que não foi encontrado em Esbocete. Não foi observado isso, não foi notado, percebido. O povo não aceitou, o povo não se prestou a ser súditos de Esbocete. Não entendeu que Esbocete tinha aquele direito. Não entendia, por exemplo, a dinastia, a sucessão dinástica. Não era algo muito claro para eles, principalmente porque eles não tinham nenhuma noção de reino unificado ainda, de povo unificado. Eles estavam ainda na mentalidade dos juízes, das pessoas carismáticas levantadas periodicamente para a resolução de uma situação e governo periódico, para então, após a morte dele, levantar-se outro líder carismático. Então vemos aí que isso entrou em choque com a tentativa de sucessão dinástica implementada por Esbocete. Ele tentou implementar isso à força, na marra. Não foi aceito, não foi respeitado, não foi atendido. Abner o abandonou, foi morto, ele também foi morto. Israel fica sem direção, não encontra um outro líder capaz, uma pessoa competente, uma pessoa com timbre para isso. Quando então eles recorrem novamente a esta análise do ponto de vista do líder carismático e encontram esta pessoa em Davi, um homem militarmente competente, um homem com uma ascensão, né? Um homem com poder, com influência, tá certo? Um homem com capacidade para isso. E Davi então reúne, a partir dessas características do líder carismático, ele reúne todo Israel debaixo da sua égide. E ele então vai conseguir estabelecer dinastia. Diferentemente de Saul, ele vai conseguir estabelecer dinastia. Mas Israel também será outro Israel. Israel terá sofrido já algumas modificações na época em que Davi consegue estabelecer dinastia, mas não com facilidade. Para Salomão confirmar a sua realeza, ele terá que tomar decisões muito difíceis mesmo. Ele terá que vencer alguns desafios. Não é à toa que Davi, as últimas palavras que ele dá para Salomão é ser homem, que era necessário que Salomão de fato fosse varonil, fosse homem, tivesse coragem, tivesse tenacidade para enfrentar as situações que ele iria enfrentar. Então esses acontecimentos ilustram a tenacidade da tradição carismática. O que decidiu a favor de Davi foi o fato de que o povo via nele o homem cujo espírito Deus fazia presente. Esbocete, filho de Saul, arruinou-se precisamente porque, não sendo reconhecido o princípio da sucessão dinástica, ele não deu. Ok, então após essas situações em que Davi consegue unificar, né, tanto o reino ele é ungido para reinar sobre o reino do sul em Hebrom, e o reino do norte atende aí a sua necessidade, vinculando-se a Davi, entregando a ele o reino, né, a administração também sobre a área do reino do norte. Vemos uma unificação em torno de uma pessoa carismática, e Davi, por sua competência, pela a forma como administra este reino, né, este reino unificado, mesmo unificado de uma forma um tanto frágil, um tanto artificial,
porque o que você vê de muito claro nessas situações descritas é que há uma distinção muito evidente entre o reino do norte e o reino do sul, Judá e as tribos de Israel. Eles se entendem reinos diferentes. Davi é ungido para reinar sobre Judá, e o reino do norte entrega a administração a Davi por não haver um outro personagem tão competente quanto ele na situação. Então entendem que Davi é a melhor opção a se fazer, mas não se entendem completamente unificados. Davi assume então a administração sobre esses reinos e conseguirá estabelecer a sua dinastia pela promessa de Deus sobre a vida dele, né? A promessa de Deus, a vontade de Deus em que isso aconteça, que isso se dê dessa forma, mas também pela sabedoria dele e de seu filho, que administram muito bem o reino, expandem as fronteiras, como vemos nesse mapa aqui, o período em que Saul era rei, a influência que conseguiu estabelecer, as guerras intensas travadas com os filisteus e outros povos que agrediam Israel nessa situação, e a fraqueza da sua administração que levou ao desmantelamento de Israel nessa época, né, com a humilhação de Israel diante desses povos. Quando Davi sucede na administração, a grande competência que ele tem, né, e o temor que ele tem de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida, levam ele a expandir as fronteiras, controlar os filisteus, fazer frente aos filisteus, aos fenícios e expandir o reino de Israel, expandir o poder e o poder de defesa, de administração, né, de Israel sobre essas terras. E vemos com a continuidade entre Davi e Salomão, o estabelecimento da linha dinástica, essas fronteiras chegam até ao extremo, até a maior fronteira, o maior território que Israel já administrou em toda a história, com Davi primeiramente expandindo e com Salomão dando continuidade a essa expansão e estendendo sua influência sobre terras mais longínquas ainda, né? Terras já dentro da Síria, tá certo? Aqui seria o Líbano hoje, aqui região da Síria. Mesmo que ele não fosse rei de fato desta região, mas ele estabeleceu a sua influência ali de tal modo que este povo tinha que pagar tributo a ele e não tinham possibilidade de se levantar contra Israel. Então temos aí a grande expansão dessa administração de Davi e de Salomão, tá certo? Então temos aí a mudança, tá, da mentalidade, aqueles chefes tribais fragmentados que já estão sofrendo um processo de modificação com o estabelecimento da monarquia, mas ainda gozam de muito poder e de muita autoridade, vão passar a ter um enfraquecimento desse poder com o estabelecimento da monarquia davídica, que é um chefe militar muito competente e que faz frente aos filisteus, que implementa guerras contra os filisteus e com isso mostra seu poder, seu valor para esses chefes tribais que então confiam o poder a Davi e depois a Salomão. Salomão se estabelecerá como rei na linha sucessória de Davi, não com facilidade, né, tendo que enfrentar muitas revoltas, muitas contrariedades que ele enfrenta na sua estabelecimento da sua administração, principalmente com seus irmãos, né, seus meio-irmãos, que tentam se alçar ao poder, mas ele com muita inteligência, né, com a sabedoria que ele pediu a Deus, ele consegue driblar essas situações e confirmar aí a sua monarquia, né, a sua realeza. Então vemos aí na fase de consolidação do Reino Unido, a mudança de capital para Jerusalém, tá? Por exemplo, temos aqui, ao se fazer rei de todo Israel, Davi tinha que tomar algumas medidas necessárias para consolidar o novo Estado. O mínimo que Davi tinha que fazer agora era lutar para sobreviver. E nessa luta, seus maiores inimigos foram os filisteus, que ao se sentirem traídos, ou no mínimo preteridos pelo fato de antes Davi ter sido seu vassalo, iriam com certeza reagir em face da atual circunstância. Os filisteus compreenderam perfeitamente que a aclamação de Davi constituía uma declaração de independência por parte de um Israel novamente unido, e isso eles não podiam tolerar. Sabiam que tinham que destruir Davi, e destruí-lo imediatamente antes que ele se fortalecesse. Então vemos aí, a grande revolta que os filisteus demonstram é na verdade o entendimento de que eles estão a partir de então com a união dos reinos de Israel, das tribos de Israel,
estão em grande ameaça, ao que Davi reage com muita força, com muita competência, com muita habilidade, né, e principalmente diante dessa favorável situação de ter todo Israel empenhado agora na batalha, tá certo? Davi, diante dessa situação, ele subjuga então os filisteus, mostrando para todo Israel a competência do seu reinado. Davi estabelece a antiga instituição religiosa. Vemos aí Davi a vitória, né? E vemos aí o sucesso. Vemos aí o sucesso da monarquia davídica com a competência militar e também com o respeito às instituições. Vemos aí a forma como Davi honrou as instituições religiosas, como aquele pequeno Davi que vai em nome do Senhor contra Golias é agora o monarca Davi, unificador das tribos de Israel, vencedor sobre os filisteus e um homem segundo o coração de Deus, um homem que estabelece o culto a Jeová como culto oficial em Israel. O homem que leva a capital para Jerusalém e que tem todo o projeto da construção do templo, da casa onde habitará a glória de Deus. Não é permitido a ele construir, porque dentre as coisas mais extraordinárias que observamos na palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E como esta verdade é dura, né? Como esta verdade é terrível, como esta verdade é pesada. Na palavra de Deus, né, no livro de Samuel, é declarado que Deus confessa por meio do seu veículo, do seu profeta, né, a boca de Deus falando, ele confessa perante o monarca que não será Davi quem construirá esta casa para a adoração de Deus. E por que ele não construirá? Por causa do sangue que está nas mãos de Davi. Davi é um guerreiro, né? E por ser levantado como um guerreiro, ele não está aqui, era para a espada. A chamada de Davi era para a guerra. A chamada de Davi era para estabelecer Israel como uma monarquia dominante, tá certo? E a pessoa que receberia a competência, o chamado para a construção desta casa seria o filho dele. Então vemos aí como a verdade é dita na cara, né, do monarca. E ele tem que engolir seco e aceitar porque é a vontade de Deus. Davi era rei sobre todo Israel, mas Davi era vassalo de Deus. Davi era servo de Deus. Ele reinava representativamente ao Deus de Israel. O rei de fato de Israel era Jeová. E Davi tinha que submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que não estivesse a cargo dele a construção do templo. Davi reúne todos os recursos, mas transfere isto a Salomão, que é a quem é confiado a construção desse templo. A expansão do reino, como vimos, dentro da Palestina, o império de Davi, após a total consolidação do novo Estado, estando com a casa totalmente em ordem, Davi estava livre, desimpedido para atacar as nações vizinhas e construir o seu império, conforme 2 Samuel 8,14. Então Davi leva a guerra de expansão do seu território, subjuga diversos povos que são tributários agora dele, tá certo? Estende sua influência aos estados que antes eram cobiçados por Isbosete, leva as fronteiras do reino até onde hoje é o Líbano e a Síria, tá certo? A Transjordânia, que hoje é a Transjordânia, o reino da Jordânia, tudo isso dominado na época de Davi e depois expandido na época de Salomão, tá certo? Davi estende essa sua influência a todas essas regiões. A Síria, como podemos ver aqui, por exemplo, no ponto 8, Davi conquista a Síria, o reino da Síria. Por falta de ordem cronológica, não sabemos se essa conquista se deu antes ou depois das guerras já mencionadas acima. Por vingança ou por arbitrariedade, Davi marchou contra Hadadezer, rei de Zobá, e o derrotou, segundo Samuel 8, 3-8. Se essa guerra ocorreu após a vitória de Joabe contra a confederação amonita, com seus mercenários, então é possível que Davi agiu por vingança, apesar de não haver muita clareza no relato bíblico. Observamos que Davi obteve uma grande vitória contra os sírios, capturando a maior parte de seus carros de combate, que aliás eram ferramentas de guerra extraordinárias da antiguidade. Israel teve muito problema na época dos juízes por causa dos carros de guerra dos sírios, tá certo?
Por mais incrível que pareça, Davi não tinha nenhuma aplicação para tais equipamentos, conservando apenas os cavalos suficientes para puxar uma centena de carros. Ele desatrelou os restantes